Paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar uma mensagem com queridos irmãos neste dia. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Irmãos, essa mensagem o Senhor falou comigo. E o contexto dessa mensagem é muito interessante, porque aqui se trata sobre aliança. Aqui se trata sobre qual aliança? A aliança de que a partir de então, Deus, pela sua misericórdia, pela sua divina graça, Ele está purificando a nação. Por inúmeras vezes nós vamos ver no Antigo Testamento Deus levantando os profetas e usando esses profetas para poder alertar a nação para se arrepender dos seus pecados e se voltarem ao Senhor. E não foi muito diferente. Isaías capítulo de número 1, versículo de número 16, nós vemos o profeta admoestando a nação: laivai-vos, purificai-vos, se livrar de toda maldade. No livro do profeta Jeremias, nós vemos isso também no capítulo 4, verso 14. Quando Jeremias ele roga ao povo, ele levanta um clamor: olha, lava o teu coração, se livra das malícias. Mas a nação, ela não ouviu. Assim como Isaías proferiu e assim como Jeremias falou, a nação não ouviu. A nação continuou rebelde. Irmãos, nós devemos entender e compreender. Nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que vê as nossas situações, mas nós temos um Deus que Ele é justo. Ele é um Deus que Ele castiga o ímpio por não ouvir aquilo que o Senhor está falando. A nação de Israel, ela era rebelde e ela pagou um preço muito caro. Ela sofreu, ela passou por dificuldades. Mas agora aqui, o profeta Zacarias, ele demonstra agora uma nova aliança. Olha, é tempo de purificação. O Senhor vai purificar a nação de Israel. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Em algumas traduções até uma fonte que jorra, né? Então, naquele dia, há um tempo, naquele tempo haverá, irmãos, Deus, Ele, pela sua infinita graça, Ele nos purifica. Ele nos dá uma oportunidade de um recomeço, né? Aqui a nação de Israel, em resposta aos profetas, ela acaba se arrependendo, ela mostra o seu ato de fé. O Senhor, Ele remove toda a impureza e esse perdão faz parte da nova aliança. Jeremias 31 relata sobre isso. A palavra do Senhor vai dizer: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Né? Então, irmãos, aqui nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus de aliança. Zacarias capítulo 13, o versículo 1, que nós acabamos de fazer leitura, alguns estudiosos eles vão se voltar dizendo que o versículo 1 é voltado para o sacrifício de Cristo, que expia o pecado. Os judeus poderiam se purificar da imundícia cerimonial exterior, né? Naquela época, no Antigo Testamento, os sacerdotes, né? O povo de Israel, eles se purificavam, eles se lavavam suas vestes, né? E toda aquela situação ali, e o povo estava purificado, né? Mas esse símbolo dessa nova aliança não se trata de uma purificação exterior, mas se trata de uma purificação interior, uma purificação do coração pecaminoso do homem, né? Só pode ser feito pelo sangue do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, trazendo esse contexto para os dias de hoje, voltado para a igreja, nós temos que viver uma vida pura. O Senhor Jesus Cristo, Ele renova as nossas esperanças, as nossas forças todos os dias. Todos os dias é renovado o nosso fôlego de vida. Todos os dias nós temos uma oportunidade de recomeçar. E todos os dias nós temos uma oportunidade de nos purificarmos. Todos os dias o Senhor tem algo proposto para conosco, mas a gente tem que fazer a nossa parte
Nós temos que fazer o nosso dever, que é o que? Estarmos em retidão com o Senhor. Então, irmãos, neste dia, o Senhor está renovando tudo aquilo que Ele tem para conosco. Ele está nos dando um acesso para nos purificarmos. O Senhor está nos purificando. Se ontem nós estávamos irados, Ele está renovando o nosso pensamento. Porque a intenção de Jesus Cristo é fazer com que nós parecemos cada vez mais com Ele. O livro de Levíticos é um livro voltado para com que, olha, sede santos porque eu sou santo. É um convite à santidade, é um convite à purificação. Irmãos, se nós olharmos, e eu acho isso muito importante, se nós olharmos a versão de Adão antes do pecado, ele era um homem santo, ele era um homem cheio de virtudes, ele era um homem com todos os campos ativos da sua prosperidade, ele era um homem com toda a vitalidade, com toda a força, com todo o vigor físico, ele tinha toda aquela força, ele era um homem que os animais eram submissos a ele tinha autoridade sobre essa terra, e o mais importante, ele tinha Satanás debaixo dos estrados do pé dele, ele tinha autoridade contra o inimigo. Então, irmãos, o que acontece? Mas por que de tudo isso? Porque ele tinha o caráter de Deus, porque ele tinha a mente de Deus, os atos dele eram igual ao do Senhor, porque o primeiro princípio de Adão antes da queda, a santidade. Irmãos, se nós formos olharmos e prestarmos atenção, todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade, e todos os dias nós temos uma oportunidade de sermos santos, todos os dias. Lamentações 3 vai dizer que Jeremias vai nos relatar que é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. E ele vai afirmar que é por causa... E as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Em outras traduções, elas são inesgotáveis. Nós servimos a um Deus que Ele é inesgotável. Ele não tem fim. Ele é o soberano. Então, irmãos, nós temos que tomar posse daquilo que Ele tem por herança para conosco. E um dos princípios e uma das virtudes é a purificação, é a santidade. É tempos de sermos santos, é tempos de nós profetizarmos purificação para a nossa igreja. Os dias são difíceis e é uma realidade, mas Deus ele nos purifica e por intermédio do seu amor para conosco, nós temos a oportunidade de um recomeço. Então tome posse dessa palavra, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, essa palavra que o Senhor falou comigo, e eu acredito que Ele possa falar com você também. Eu profetizo bênção na vida de vocês, eu profetizo um dia poderoso, uma noite poderosa, eu profetizo um milagre, você poder viver o melhor da parte do Senhor. Porque, irmãos, nós não fomos criados para amaldiçoar ou para proferir palavra ao contrário pelo nosso irmão. Nós fomos abençoados para nós podermos profetizarmos e darmos bênção para os nossos irmãos. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Altíssimo Deus eterno, Pai, obrigado por este momento, este minuto que nós tivemos com o Senhor, onde a sua palavra foi proferida, onde o Senhor falou aos nossos corações. E aqui, Pai querido, nós nos prostramos como igreja perante o Senhor, clamando, ó Pai, que o Senhor venha estar nos purificando cada dia, que o Senhor venha estar nos dando a oportunidade de nos santificarmos, que o Senhor possa nos capacitar para o melhor dessa terra, para que nós possamos abençoar o nosso próximo, para que nós possamos abençoar aquelas pessoas que necessitam por intermédio da sua palavra. Pai, nos capacite no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que toda a autoridade das trevas sejam canceladas, Pai. Dê ordem aos seus anjos para que quebrem todas as amarraduras, para que sejam libertados todos os cativos, quebrem todas as cadeias, para que no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E Pai, que o Senhor nos capacite para que nós possamos viver o propósito diante de Deus, diante de Ti. Então, Pai querido, chuvas de bênção para o nosso povo, abençoe de uma forma poderosa. Nós agradecemos a nossa oportunidade, obrigado por mais essa oportunidade de nós podermos estarmos vivos e estarmos firmes. Pai,
agora o nosso dor físico. Em nome de Jesus, nós oramos abençoando este meu irmão, esta minha irmã, adentre com providência, Pai, trazendo um equilíbrio emocional para esse meu irmão e esta minha irmã. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas amarguradas, ansiosas, Pai, mas nós profetizamos o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que toda essa preocupação, toda essa depressão, essa ansiedade, Pai querido, seja destruída, seja cancelada da parte do Senhor. E nós proferimos vitória para o seio da sua igreja, para este meu irmão, para esta minha irmã, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.